Okay. I want to ask you something. How many friends do you have who call you Satan? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos amigos você tem que já te chamaram de Satanás? I don't think a whole lot. Eu acho que não devem ser muitos amigos assim, né? You may have some people who call you Satan, but I doubt that they're your friends. Talvez alguém tenha lhe chamado de Satanás, mas eu duvido que fossem seus amigos. And I don't think Jesus could call Peter Satan and ignore it. Eu não acho que Jesus ia chamar Pedro de Satanás e simplesmente deixar assim. I don't think he wanted to. Eu não creio que ele queria isso. I think he wanted to really help Peter. Eu acho que ele realmente queria ajudar a Pedro. And so I have always been confused by what seems to be a great chasm between Mark 8:33 and Mark 8:34. Então eu fico assim muito surpreso com aquilo que parece ser um abismo muito grande entre Marcos 8:33 e Marcos 8:34. It's almost as if Mark 8:33 never happened. Parece até que o verso 33 nunca aconteceu. But how can that be? Mas como é que isso poderia acontecer? That's a very strong statement. Essa é uma declaração muito forte. And I believe we should connect Mark 8:33 with Mark 8:34. Então eu creio que nós temos que fazer alguma conexão entre o verso 33 e o verso 34. And I think that Jesus is saying, here's how you can transform your focus from the interests of man to the interests of God. E eu acredito que o que Jesus está ensinando aqui está como você pode pensar, deixar o seu foco nas coisas dos homens e levá-los para as coisas de Deus. Now, Jesus rebuked Peter and called him Satan Na verdade, Jesus repreendeu a Pedro e o chamou de Satanás. because he had no interest in the cross. He didn't want to hear about the cross. Porque Pedro não queria ouvir falar sobre a cruz, não tinha interesse na cruz. And there's a message, left to ourselves, we will pursue our will in the name of Jesus. E a mensagem por trás disso é que se nós formos seguir adiante sozinhos, nós vamos atrás da nossa vontade no nome de Jesus. Because we seek the interests of man rather than the interests of God. Porque nós vamos buscar os interesses do homem ao invés dos interesses de Deus. Which makes us crown-driven and not cross-bearing. E na verdade isso nos faz manter um foco na coroa e não carregar a cruz. I want to show you what I think happened inside of Peter as he went through this experience. Eu quero mostrar para vocês o que eu acredito que aconteceu no interior de Pedro quando ele passou por essa experiência. Peter had established knowledge. Pedro tinha um conhecimento que era estabelecido. He had things he really knew. Ele tinha algumas coisas que ele realmente conhecia. In large measure, they were from the Bible, not exclusively, E em but grande largely. medida elas vinham da Bíblia, não tudo, mas a maioria, Because Peter had prophecy, porque Pedro tinha profecia, history, tinha história and reality. e tinha realidade. And that led him to focus on the crown, E tudo isso o levou a ficar pensando naquela coroa. and the crown gave him identity. E aquela coroa era a identidade que ele tinha. Prophecy, Profecia. Daniel 7, Por exemplo, Daniel capítulo and 7. other parts of the Old Testament, E várias outras partes do Antigo Testamento. all of which said Messiah would come, establish a throne, make Jerusalem the center, and rule. Todas as profecias diziam que o Messias vai vir, vai estabelecer o seu reino, fará de Jerusalém a sua capital e vai governar o mundo. All of which is true. Tudo isso é verdade. But he missed something, Mas faltava alguma coisa. kind of like Isaiah 53. Mais ou menos Isaías 53. But he had history. Mas ele tinha história. He had the history of fulfilled prophecy, promises kept from Abraham on. Ele tinha toda a história de promessas e profecias que haviam sido cumpridas, de Abraão em diante. And even in the time between the Old Testament and the New Testament. E mesmo naquele período intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, He had the history of the Maccabees and
the rebellion that this guerrilla band of Jews led against Greece. Então ele tinha toda a história entre os dois testamentos da rebelião dos macabeus, aquele tipo de uma guerrilha And que against eles all fizeram odds, contra o poder estabelecido. against all odds, Israel overthrew E contra Greece. todas as expectativas, Israel permaneceu. And he had reality. E ele tinha realidade. And his reality was John the Baptist had pointed out Jesus as the Lamb of God, the E a Messiah. realidade é que o João Batista havia dito que Jesus era o Cordeiro de Deus, o Messias. So everything he knew pointed him toward a crown. Então tudo que ele conhecia o levava a pensar na coroa. And that gave him his identity, and he had every reason to think that way almost. E tudo isso junto dava a ele a sua identidade. So his established knowledge Então was esse of a aqui crown. é o conhecimento estabelecido que ele tinha, o fazia pensar na coroa. But I want you to watch what happens. Mas eu quero que você olhe o que acontece. He has this established knowledge. Ele tem esse conhecimento estabelecido, And his established knowledge ran into new information. e esse conhecimento estabelecido entra em conflito, entra em contato com nova informação. And the new information, E a nova informação the cross. era a cruz. But wait. In the ancient Roman world, the word cross was obscene. It was just, you don't say it, you don't even think it. O problema é que no mundo romano antigo, a palavra, a expressão da cruz era algo obsceno. Você não traz isso numa conversa, você não fala disso. It was repulsive. Era algo repulsivo. The only response possible to the cross was, hold on, no. A única resposta possível para a cruz era não. He just could not accept it. Você não podia aceitar a cruz. So now Jesus comes along and says he's really serious about the cross. E agora Jesus vem nesse contexto e fala que ele está falando sério sobre a cruz. So, his established knowledge and new information Então esse conhecimento estabelecido passa por essa nova informação conflicts with his core expectations. e entra em conflito com as suas expectativas mais fundamentais. His core expectations were of what he'd been looking for. Aquelas expectativas fundamentais era aquilo que ele desejava. And this introduces a tremendous question for him. E isso levanta então uma pergunta enorme para ele: Crown, coroa cross. ou a cruz? Crown, cross. A coroa e a Crown, cruz. cross. What's he going to do? O que é que ele vai fazer com essa tensão? Watch. Here's his established knowledge. Aqui está o seu conhecimento estabelecido, Here's his new a information. nova informação, Here's his core as expectations. suas expectativas fundamentais. And here's what he does. E aqui está o que ele faz. He goes right back to his established knowledge. Ele volta de novo para o seu conhecimento Crown, estabelecido. crown. There's Coroa, no debate. coroa, é isso aí. There's no debate. Não há nenhuma discussão. A coroa é muito melhor. We are like Peter. Nós somos exatamente como Pedro. We have core Nós expectations. temos expectativas fundamentais. At the base of our beings, Lá no profundo do nosso ser, we have said we can decide our reality. nós afirmamos que podemos decidir qual a nossa realidade. I can control reality. Eu posso controlar a realidade. One of the biggest issues in marriage is I'm going to control reality. Um dos grandes temas em qualquer casamento é que eu vou decidir, eu vou controlar a realidade. But my wife raises questions about my view of reality. Mas então minha esposa levanta perguntas sobre a minha visão da realidade. And I can't answer those questions. E eu não consigo responder essas perguntas. So I can't, I'm stuck. E aí então eu fico aqui preso.
And I get frustrated. E eu fico frustrado. Why do you ask these questions? Por que você me faz essas perguntas? Well, they do make sense. Bom, as perguntas fazem algum sentido. Not that I want to admit it, but they do make sense. Eu não vou admitir isso, mas elas fazem sentido. I struggle. And then we think we can define our identity. Então nós também acreditamos que nós podemos I am, definir we a nossa think. identidade. Well, that's fine. But I'm not sure we can define our O identity. problema é que eu não acredito que nós podemos realmente definir a nossa And of identidade. course, we can determine our security. We can expect to be safe. E ao mesmo tempo nós acreditamos que podemos determinar a nossa segurança. Nós podemos esperar que nosso mundo seja seguro. Even though God is the greatest risk taker in the universe. Mesmo que Deus seja o maior, aquele ser que mais se arrisca em todo o universo. You know that, don't you? Não, você sabe disso, não sabe? After all, He sent His Son to come to earth and subjected Him to crucifixion. Afinal de contas, ele enviou o seu filho para vir ao mundo e fez com que ele passasse pela crucificação. And at the base of it all, we expect to be in control of life. E na base de tudo, nós temos a expectativa que podemos controlar nossas vidas. We can't control life. Nós não podemos controlar a vida. And there's a flaw with our expectations. E existe uma falha básica, profunda, We don't- nas nossas expectativas. We don't decide our reality. Nós não decidimos nossa realidade. If we did, you would not see your parents age. Se você fizesse isso, você não veria seus pais envelhecer. You remember when your dad was young and vibrant and used to pick you up and throw you around? Lembra quando seu pai era jovem e forte, pegava você e carregava você para todo lado? Now he can hardly get out of a chair. Às vezes agora ele tem dificuldade em sair da cadeira. It's not the reality you want. Não é a realidade que você gostaria de ver. Or we can define our identity. Ao mesmo tempo, eu creio que nós não conseguimos definir a nossa identidade. But you've decided you want to have some gifts or abilities, but you don't have them. Você decide que você gostaria de ter algumas habilidades e alguns dons, So you mas keep- você não tem. You keep trying to do things you can't do, and then you're angry with God. Você tenta fazer algumas coisas que você não consegue fazer e aí você fica irado com Deus. We don't define our identity, we discover God's identity for us. Nós não definimos a nossa identidade, nós descobrimos a identidade que Deus nos concede. We don't determine our security. Nós não determinamos a nossa segurança. We have to trust God to be our security, especially when we're uncertain about so much. Nós precisamos confiar em Deus para cuidar da nossa segurança, especialmente diante da nossa incerteza. And there is no way we can control life. E é óbvio que nós não temos nenhuma possibilidade de controlar a vida. And when we try, we become fearful, maybe even angry, and increasingly out of control. E se nós tentamos controlar a vida, nós vamos passar por medo, por ira e vamos crescer com menos e menos controle. One of the reasons why we get out of control is because we're trying to take control of something we can't. Uma das razões porque nós perdemos controle é justamente porque nós tentamos assumir um controle que não é nosso. So we have expectations. Então nós temos expectativas. And by definition, it's a demand on God and others that must be fulfilled. Uma expectativa é uma exigência que nós fazemos para Deus e para os outros, uma exigência que tem de ser cumprida. And when it's unfulfilled, we become fearful or angry, perhaps both. E quando nossas expectativas não são cumpridas, nós nos tornamos amedrontados, irados e muitas vezes os dois. And many times we become depressed because what we expected is not happening. E o que finalmente acontece é que nós entramos em depressão porque aquilo que nós esperávamos não acontece. So I go around the world collecting expectations. Então eu vou ao redor do mundo, passeando pelo mundo e vou assim colecionando expectativas. And I'm going to give you a series of expectations I've collected. See if you identify. Eu vou passar para vocês agora uma série de expectativas que eu tenho colecionado, ver se algumas delas se encaixam contigo. I will be successful because I'm obeying Jesus. Por exemplo,
Eu vou ter sucesso porque eu obedeço Jesus. My career will just take off because I'm ethical and moral and nobody else is. Minha carreira vai ser fantástica porque eu sou ético, eu sou moral e ninguém mais é. Good? Muito bom, Not necessarily. mas não é bem assim que acontece. My accomplishments give me identity. I am what I achieve. Minhas realizações, aquilo que eu faço, me dá identidade. Eu sou o que eu consigo fazer. What happens when I don't achieve? O que acontece quando eu não consigo fazer? Jesus owes me because I've given up so much for him. Jesus me deve alguma coisa porque eu já abri mão de tanta coisa por ele. I've given up all kinds of things, so he should really pour out all kinds of blessing on me. Where is it? Eu já abri mão de tanta coisa por Jesus, ele tem que me abençoar. E onde é que está essa bênção? Now, here's one that reflects the way some pastors think. Aqui tem uma que reflete como alguns pastores pensam. My followers should work to make me successful. Meus seguidores deveriam trabalhar para me fazer bem-sucedido. They think the people like you exist in their church to make them successful. Eles pensam que pessoas como vocês existem e permanecem na igreja para fazer com que eles sejam bem-sucedidos. That's not your concern. Mas não é a sua preocupação isso. You'd be happy for your pastor to be successful. Você ficaria muito feliz se seu pastor fosse bem-sucedido. That's not why God created you. God created you to glorify him, not your pastor. Não é para isso que Deus te criou. Deus te criou para glorificar a Deus, não glorificar o seu pastor. My children will never suffer. Outra expectativa, meus filhos nunca vão sofrer. That's a hard one. Essa é bem difícil. Very hard. Bem difícil. My children will make me look good in the Christian community. Outra expectativa, meus filhos vão me fazer ficar bem dentro da comunidade cristã. Isn't that what children are for? Não é para isso que os filhos existem? I mean, pastors get children so they have good illustrations. Os pastores têm filhos para terem boas ilustrações. In fact, my oldest son once said to me, Na verdade, meu filho mais velho uma vez já me disse, "Go ahead and use this, Dad. You're better when we're in it." You're better when we're in it. Meu filho mais velho me disse assim, pai, nos usar como ilustrações. Tu fica muito melhor quando a gente participa da ilustração. And singles will say, "God will give me a mate." Solteiros vão dizer, na minha expectativa é que Deus vai conseguir um cônjuge para mim. I remember in one of our assessment times, there was a single woman who came. Eu lembro de naquele período de avaliações que nós fizemos, veio uma moça solteira. And she said, "I never expected to be single at my age." E ela nos disse, eu nunca esperei que eu fosse ficar solteira nessa idade. She wasn't old, but she wasn't young. Ela não era idosa, mas ela não era jovem mais. And she was single. E ela era solteira. My wife or my husband will understand me, and I won't have to try to work to make my mate understand me. My mate will just understand me. Mas uma expectativa é que minha esposa ou meu marido vai me entender. E eu não vou precisar me esforçar para me explicar, porque ela vai me entender. Because I waited to marry a Christian, my marriage will be tension-free. Porque eu esperei para me casar com um cristão, o meu casamento não terá nenhuma tensão. That's a fascinating one. Essa é uma expectativa fascinante. My poor wife, I don't know if she ever thought that. Pobre but da minha anyway. esposa, espero que ela nunca tenha pensado isso. Because I'm following Jesus, I will have no financial concerns. Porque eu estou seguindo a Jesus, eu não vou ter nenhuma preocupação financeira. Life will be fair. No one will ever mistreat me. Outra expectativa é que a vida vai ser justa, ninguém vai me maltratar. And related to that, I will be valued for every contribution I make. E uma muito parecida é que eu serei valorizado por toda contribuição que eu fizer. I will be free from illness. Eu vou estar livre de qualquer doença. I can expect my wife to understand the demands I face and never be stressed by them. Eu posso esperar que a minha esposa compreenda as minhas exigências
e que ela jamais vai ficar estressada com as minhas exigências. I can expect my wife to cover for me with the children so I can go out and do whatever I do. Eu posso esperar que a minha esposa cumpra a minha parte com as crianças, assim eu posso continuar saindo e fazendo tudo aquilo que eu quero fazer. You identify with any of them? Você se identificou com alguma delas? I should control my reality. Eu deveria controlar a minha realidade. I should have the identity I seek. Eu deveria ter a identidade que eu busco. I should always be safe and secure. E eu deveria sempre estar seguro, em total segurança. I can and should determine the ultimate outcomes of my life. Eu devo e posso determinar os resultados últimos da minha vida. I should have a crown. It's my crown. Eu deveria ter uma coroa, é a minha coroa. All these expectations are about control and not trust. Todas essas expectativas estão lidando com controle e não com confiança. And the more you try to be in control, E quanto mais você tentar estar no controle, the less you will be able to trust. menos você vai ser capaz de confiar. And the angrier you will get. E quanto mais irado você se tornar, Because other people are just not going to cooperate with your ideas about life. That's not the way it works. porque as pessoas não vão cooperar com as suas ideias sobre a vida. Não é assim que funciona. I'm sure it's shocking, but they actually think they should be in control, not you. Pode parecer uma surpresa para você, mas a maioria das pessoas pensam que elas devem estar no controle, não você. That's what all the cause of tension is about. É isso que causa toda a tensão. People wanting to be in control. Pessoas querendo estar numa posição de controle. Now, I want you to know, I have talked a lot about control and not in good ways. Eu devo lhes dizer, e eu falei muito sobre controle, e em geral não de uma maneira boa. So I want to show you healthy control because there is healthy control. Deixa There are things you should be in control. Deixa eu lhe about. falar um pouco sobre um controle saudável, porque existe controle saudável. Self, Você deve estar em controle de si mesmo. temper, ambition, lust is the fruit of the Spirit. Você deve estar no controle do seu temperamento, da sua ambição, das suas paixões. É um fruto do Espírito, autocontrole. If you're a leader in a ministry or a church, doctrine. Se você é o líder de um ministério ou de uma igreja, You're você deve responsible. estar no controle da doutrina. You're responsible to be in control. Você é responsável por estar no controle da verdade da palavra de Deus. The vision of your ministry or even your business. A visão, o compromisso do seu ministério ou do seu negócio. If you lead a business, you should be in control of the direction of the business. Se você está encarregado de um negócio, é sua responsabilidade, você deveria estar em controle da direção que esse negócio está caminhando. That which God is calling us to do and that we've agreed on, you should hold people accountable for that. Aquilo que Deus o está chamando a fazer e aquilo com o qual nós todos concordamos, você deveria estar no controle disso. Finances Finanças should be managed legally, deveriam ser coordenadas de modo legal, ethically. moral e ético. Yes, absolutely. Immaturity, the flesh. Imaturidade, a carne. When you're forming other leaders and you're moving leaders forward, Quando você está formando outros líderes e promovendo outros líderes, you can't turn things over to people who aren't ready for them. você não pode delegar coisas para pessoas que não estão prontas. I've seen that happen. Eu já vi isso acontecer. And you lose all the ground you ever put in place. E você perde tudo aquilo que você conquistou até aquele ponto. So the whole purpose is you have to trust but test. Então, o propósito, você tem que confiar nas pessoas, mas tem que experimentar as pessoas Before you release people. antes de você delegar autoridade para elas. Very, very essential. Muito, muito importante. So that's healthy control. Esse aqui é o controle saudável. Now, a hardened heart. I want to come back, take another look at a hardened heart.
E quero olhar de novo para a questão do coração endurecido. A hardened heart is a heart that takes control in order to make its expectations come true. Um coração endurecido é um coração que assume controle para fazer com que as expectativas que ele tem aconteçam. Look at Peter take control. Imagina, perceba como Pedro tentou assumir controle. Look at Peter try to take over. Pedro tentando assumir controle sobre Jesus. He wants his expectations to come true, Ele quer que as suas expectativas aconteçam. and he takes control. E ele assume o controle. And Jesus says, "No, you don't control me. I control you." E Jesus fala: não, 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 você não me controla, eu é que controlo você. Now, let me tell you what Peter was exhibiting. Deixa eu mostrar o que é que Pedro estava demonstrando. He was exhibiting leader's disease. Ele estava demonstrando a doença do líder. Could you have the dreaded leader's disease? Será que você tem essa temível doença do líder? What is it? O que é essa doença do líder? Well, there are different ways to define it. Existem várias maneiras de definir. Pursuing my interests in Jesus' name, Uma delas é buscar os meus interesses em nome de Jesus. or Ou então, establishing my kingdom without my cross, estabelecer o meu reino sem a minha cruz. or Ou getting então, my crown by thinking Satan's way, conseguir a minha coroa pensando da maneira de Satanás. or using his cross to gain my crown. Ou então, usando a sua cruz para ganhar a minha coroa. So now I want to ask you my question in a different way. Agora eu quero fazer a mesma pergunta de uma forma um pouco diferente. What expectations are in your heart? Quais são as expectativas que estão no seu coração? It's a more focused question. Essa talvez seja uma pergunta um pouco mais focada.